Isso mesmo. Glória a Deus. Amém. Como disse aqui na palavra em Hebreus, irmãos, no início, eu estou toda me tremendo, como o povo na beira do monte, né? Porque não tem como a gente ministrar a palavra de Deus sem o devido temor, né? Isso mesmo, pastor. E por mais que a gente ore, se prepare, mas é uma grande responsabilidade e nós nunca vamos se acostumar, não é isso? É isso mesmo. E a semana passada eu já estava com a palavra pronta e até me confundi achando que era na semana passada, né? Mas aí o pastor falou comigo e disse, não, pastor, essa semana sou eu. E eu agradeci a Deus, porque me deu mais uma semana para orar e mais uma semana também para pedir a Deus que testificasse, né? Porque quando a gente traz uma palavra para a igreja, nós pedimos que o Senhor confirme se é isso mesmo que o Senhor quer que a gente fale, não é isso? E aí, o que o pastor falou na semana passada, ele entrou assim na minha palavra o que eu ia falar, porque nós, irmãos, nós dependemos do Senhor e o Espírito vai nos direcionando, nos guiando naquilo que é para falar, né? É um segmento, não é? A gente sabe assim na palavra de Deus, Jesus, ele quando entrou na sinagoga naquele sábado ali que entregaram a palavra para ele leu ali no livro de Isaías, né? E aí a gente vem assim vendo na palavra que cada um, o Senhor ia falando com ele através de uma palavra, né? Quando o Senhor falou com Jeremias, essa palavra de Jeremias estava lá no livro de Obadias, ele estava cumprindo. Quando o Senhor falou com Zacarias, lá, ele estava falando na profecia de Malaquias, né? Então, assim, é um segmento, irmãos. Nós dependemos do Senhor. E a palavra que eu coloquei aqui como título, né? É identidade e propósito. E a palavra que dá esse título é Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e 17. Pode colocar aí, Geu. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 17. Aqui está falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então aqui, irmãos, está falando da identidade de Jesus. Ele é. Ele é. Como Deus é o eu sou, né? Ele é. E essa é a identidade de Jesus. E o propósito da vida de Jesus, nós sabemos qual foi, né? A palavra de Deus diz que ele foi enviado com um propósito definido a este mundo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 17, não está aí nessa palavra, mas eu estou me lembrando aqui. A missão de Jesus aqui na terra foi salvar a humanidade. Ele veio não para julgar, não para condenar, mas para salvar a humanidade. Então, este é o propósito de Jesus. A identidade dele é essa, que ele é a imagem do Deus invisível. E o propósito da vida dele foi esse aqui, na terra, né? E nós também, irmãos. Cada um de nós viemos para este mundo com um propósito definido, determinado pelo Senhor. Muitos perguntam, como um dia eu também perguntei, qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? O que eu vim fazer aqui neste mundo? E o Senhor, ele responde, irmãos. O Senhor, ele fala
de muitas maneiras. Como disse aqui a palavra, o Senhor antigamente falou pelos profetas, mas ultimamente ele fala pelo Filho, Jesus, né? Está escrito isso em Hebreus, né? Então, o ser humano, muitas vezes, a igreja, o ser humano, procurou representação física de Deus, utilizando imagens, e por isso pecou contra o Senhor e caiu em idolatria. Contudo, Paulo afirma que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. A segunda pessoa da Trindade é aquela que revela a Deus, o Verbo de Deus. Ele é quem faz Deus conhecido através de suas palavras, ensino, obra e atitude. Tem uma palavra no hebraico que se chama zet, palavra hebraica que significa sua raiz. Jesus, ele tem a sua raiz. Nenhum outro Deus tem a genealogia do nosso Deus, né? A raiz de Davi, né? O tronco de Jessé é o que diz a palavra de Deus. Identidade, irmãos, é a concepção que o indivíduo tem de si mesmo e do seu pertencimento. A sua filiação ao grupo é o conjunto de características próprias com as quais se podem diferenciar qualidade daquele que é idêntico. Identidade em Cristo é a consciência de quem somos em Deus, de onde viemos e para onde vamos. Propósito é a intenção de fazer algo, projeto, desígnio, aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade, intuito. A palavra do Senhor diz que Deus fez tudo com um propósito. Tudo que existe nesse mundo tem um propósito de Deus para existir. Nada foi criado em vão, nem a natureza, irmãos. Aqui na semana passada, quando o pastor falou aqui, já quase entrando na minha palavra sobre o Salmo 19, né? Falando que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos, né? E aí eu, procurando, irmãos, como falar a respeito disso, eu vi ali um livro que eu tenho lá em casa que chama Deus Fez Tudo com Propósito. E ali falando no Salmo 19, diz: cada estrela é um anúncio, cada folha é um lembrete, as geleiras são megafones, as estações são capítulos, as nuvens são cartazes, a natureza é uma música de muitas partes, mas de um único tema, um verso: Deus é. Deus é. A criação é o primeiro missionário de Deus. Há aqueles que nunca seguraram uma Bíblia, nem ouviram as Escrituras. Há aqueles que morrem antes de um tradutor colocar a palavra de Deus em seu idioma. Há milhões que viveram em tempos antigos antes de Cristo, ou que vivem em terras distantes, bem longe dos cristãos. Há as pessoas que, de mente simples, incapazes de entender o Evangelho. O coração humano pode conhecer a Deus através da obra da natureza. É isso que o apóstolo Paulo disse lá em Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 e 15, né? É isso que ele diz, que o ser humano, ele é indesculpável de dizer: eu não conheço a Deus, né? Eu não conheço, porque a natureza está aí. É só olhar para o céu e ver, né? Que o Senhor, ele está falando, sem linguagem, sem fala, todos os dias o Senhor fala conosco, né? Ele se revela através da natureza e de tudo que ele criou. É só olhar para a natureza e nós veremos a mão do Criador, né? Então, o Senhor fez todas as coisas com propósito. E muitas pessoas se perguntam: qual é o meu, né? A palavra de Deus lá em Provérbios, no capítulo 16, 4, diz: o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Muitas vezes a gente fica imaginando uma pessoa tão ruim, né? Uma pessoa tão cruel, como muitos que já dominaram, que exerceram poder sobre a terra, né?
Por quê? Por que essa pessoa veio existir? Por quê? Por que Deus fez aquela pessoa? Mas até através daquele miserável ali, o Senhor está mostrando que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. E Ele fez até o ímpio para o dia do mal. Até Ele está cumprindo o propósito pelo qual Deus fez com que aquela pessoa viesse a ser uma pessoa na face da terra, né? Então, irmãos, Deus não faz nada sem propósito. Nada. Nada mesmo. Muitas vezes a pessoa se acha assim, inútil, ou acha que não tem nenhum dom. Não. Irmãos, todo ser humano, quando ele está sendo gerado lá no ventre da mãe, Deus já colocou nele tudo que ele precisa para existir aqui na face da terra. Tudo, os dons, os frutos, tudo já está ali, naquele ser que está sendo gerado. O Senhor, Ele já determinou o tempo daquela pessoa na face da terra. O Senhor tudo já escreveu no seu livro. E Ele sabe o propósito pelo qual Ele enviou cada um de nós, né? E essa semana eu lendo ali uma palavra, falando lá no livro de Juízes, no capítulo 9. Lá fala quando estava sendo pedido um rei. E aí, dizendo lá, da oliveira, da videira, da figueira e do espinheiro, irmãos. Tudo foi Deus quem fez, né? A videira, ela dá o quê? Uva. E da uva se faz o vinho, se faz o mosto, como diz, né? A figueira dá o fruto determinado para ela. Ela não vai produzir outra coisa, ela vai produzir conforme ela é, né? E nós, irmãos, né? E nós dizemos, cantamos aqui que nós somos ligados na videira. O que é que nós estamos produzindo? Uva brava, suco de uva, vinho, diz que o vinho alegra, né? Coração. O que nós estamos produzindo? Jesus ali, ele procurou fruto naquela figueira, não encontrou, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. E que Ele ache em nós os frutos pelo qual Ele nos criou para produzir. Que Ele ache em nós, né? E assim, irmãos, indo nessa palavra, e a palavra que o Senhor me deu lá, entendemos em Hebreus capítulo 11, conforme está escrito lá, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. O ser humano é comparado a um vaso moldado pelo divino oleiro. Pense em todos os aspectos que compõem uma pessoa: a família, a altura, a nacionalidade, a etnia, a aparência, a data de nascimento, a personalidade, as oportunidades. Deus escolheu cada uma dessas características para você, sem consultar suas preferências. Ele não lhe fez nenhuma pergunta sobre o que você gostaria. Ele decidiu tudo. Deus lhe deu a existência, algo profundamente pessoal, assim como os desafios e os problemas que o acompanham. Por que existe o mal? Algumas pessoas sugerem que o controle de Deus não se estende aos homens maus e suas ações pecaminosas, como se estivessem fora do seu plano. Para corrigir esse erro, Salomão destacou que até os ímpios e o julgamento deles fazem parte da criação de Deus para seus propósitos. Mesmo as ações dos homens maus e a sua destruição final servem para a glória de Deus. E aí, peguei uma palavra, irmãos, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Vamos lá. Falar de propósitos, falar de identidade. Lucas, capítulo 1. Aqui fala sobre a predição do nascimento de João Batista. Diz aqui, Lucas 1, capítulo, do versículo 5 em diante. Diz aqui: existiu no tempo do rei
Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E disse-lhes, e eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Eu vou parar aqui, irmãos, para dar um tempo. Zacarias, aqui diz a palavra que ele era da ordem de Abias. E a sua mulher era das filhas de Arão. Então, os dois eram da linhagem sacerdotal. Tanto Zacarias como Isabel. E assim a gente vê assim pela palavra, irmãos, Deus não une pessoas. Deus une propósitos. A esposa que Deus te deu é porque Deus tem um propósito teu com ela. E os dois têm um propósito diante de Deus, né? E aqui, quando houve a divisão do sacerdócio, lá em 1 Crônicas, no capítulo 24, diz que eles eram muitos, eram 20 e tantos mil sacerdotes e levitas, que eles eram divididos em turnos. Cada turno era 600 homens, que ia cada 2 semanas em Jerusalém. Eles passavam 2 semanas lá ministrando diante de Deus. E desses sacerdotes, muitos, durante a vida deles toda, nunca foram convocados para entrar diante de Deus. Porque tinha leis que regiam, né? E diz que o sacerdote ele tinha que ter uma esposa, ele tinha que ser casado. E o sacerdote também tinha que ter filhos, porque ele tinha que a descendência dele seguir o mesmo sacerdócio, né? Mas Zacarias não tinha filhos. Mas o Zacarias, ele era obediente a Deus. Ele fazia parte daquela turma de sacerdote. E quando chegou o tempo dele ir a Jerusalém com o seu grupo para oferecer incenso, para sacrifício diante de Deus, Zacarias foi. Ele era obediente a Deus. Ele não imaginava, porque quando chegasse em Jerusalém, aí é que ia ser escolhido quem ia entrar diante de Deus. Existia lá o Urim e Tumim, que eram as pedras que tinha no sacerdote, que essas pedras eram tipo assim, uma leitura de sorte. E era tipo um jogo, quando vai começar um jogo de futebol ali, que tem aquele cara coroa ali para decidir quem vai entrar e quem vai ficar fora, né? Então, era dessa maneira lá em Jerusalém. O Zacarias, naquele dia, ele foi escolhido para entrar diante de Deus e oferecer o incenso. O Zacarias foi escolhido e ele não imaginava que naquele dia, um dia normal de celebração, ele teria um encontro precioso ali, né? Então, a palavra de Deus, irmãos, ela não é só histórica, ela é profética. E se essa palavra está vindo aqui hoje, é porque Deus está falando alguma coisa com alguém aqui, Deus está falando ou com todos, né? Que num dia normal, num dia comum, num dia de celebração normal, Deus pode falar. Deus pode enviar o anjo, Deus pode dar a resposta que nós precisamos, né? Porque muitas vezes a gente vai diante de Deus num lugar, assistir uma celebração, participar de um culto, pedindo, Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir tua voz, Senhor. Eu quero receber do Senhor uma resposta que às vezes você está buscando para a sua vida, né? Então, Zacarias, ele sabia. Hoje mesmo vai ainda pedir, Senhor, bota a tua cordinha no meu pé. O sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele entrava amarrado. Tinha uma cordinha ali na perna dele, porque se ele entrasse ali
fora do prumo, pisando na bola, ele ia morrer lá, como muitos morreram diante de Deus. E o Zacarias entrou cheio de temor naquele lugar santo para oferecer o incenso. E ali, vamos seguir aqui na palavra, né? Diz aqui no versículo 8 de 1 Lucas, diz aqui: aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, ao qual porás o nome de João Batista. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo, e saindo ele não podia falar. Então entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Amém? Amém. Então, irmãos, para Deus não existe tempo. Qualquer tempo, não existe idade para Deus cumprir o propósito. Como não houve na vida de Zacarias. E aqui diz que Zacarias, ele duvidou. Ele duvidou e ele temeu. E por causa disso ele ficou mudo. Então, irmão, muitas vezes a bênção é tão grande que a gente fica sem palavras, né? Fica mudo mesmo, quando ela se cumpre na nossa vida, né? E aqui diz que por 5 meses Isabel se calou. Ela não fez alarde, ela não contou para ninguém. Eu creio que ela ficou até envergonhada, irmãos, porque é uma mulher velha, grávida. Ela acho que fez tudo para esconder. Mas não tem jeito, né, irmãos? Quem esconde uma gravidez? Quem esconde uma barriga, um filho sendo criado ali no ventre? Quem pode esconder, né? E ali diz que Isabel, por 5 meses, mas não teve jeito. E aí, quando já estava no 6º mês da gravidez de Isabel, o mesmo anjo, Gabriel, que falou com Zacarias lá, foi na casa de Maria. E falou com a Maria.
como está escrito aqui na palavra, seguindo o nascimento de Jesus, né? Sobre o nascimento de Jesus, no versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então, disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E aqui diz: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém? Então, irmãos, Maria era um jovem, era virgem, mas o propósito do Senhor foi cumprido na vida dela. E ela ficou ali perguntando: como será isso? Se eu não conheci nenhum homem, né? Sou virgem. E aqui ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, aqui diz que quando a Maria soube que a Isabel estava já no 6º mês, ela se apressou a ir para lá. Isabel morava na montanha. Diz que ficava a 132 quilômetros da cidade onde Maria morava, para onde Isabel morava. E ela foi visitar a parenta dela, né? E aí, chegando lá, quando ela saudou a Isabel, a criança saltou no ventre, né? E a gente imagina assim, eram todas servas de Deus, eram todas conhecidas de Deus, né? Todas mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus, que ela reconheceu que quando a Maria falou, a criança ouviu, né? Estava ali no ventre, ouviu a saudação de Maria e foi cheia do Espírito Santo, né? Então, irmãos, assim, trazendo essa palavra para nós, né? Não sabemos o propósito de Deus para cada um dos nossos filhos, né?
Porque eles vieram. Aqui diz que João Batista veio com um propósito definido, de anunciar o Cordeiro de Deus, de ser o precursor de Jesus, de ir à frente, abrindo o caminho para Jesus, né? E os nossos filhos também, irmãos. Todos nós viemos com uma missão. Nós viemos, como os irmãos cantaram o último canto aqui, nós nascemos para adorar a Deus. Foi para isso que nós viemos a este mundo. Nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para falar de Jesus. Nós estamos aqui para isso. Nossos filhos estão aqui para isso. Eles serão os precursores do Mestre, pois nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui. Nossos filhos serão os anunciadores, os que abrirão caminho para o Senhor, os que anunciarão Jesus. São os nossos filhos, a nossa família, né? Então, vendo aqui nesse mesmo livro lá, falando sobre um poema da natureza, né? Falando também, Deus está edificando uma família permanente. As famílias da terra têm um prazo de validade curto. Mesmo os que evitam o divórcio acabam separados pela morte. Não é assim, pastora? A família de Deus, porém, viverá além do universo. Quando penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu me calo e me caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus, alguns deles lá em cima no céu e outros aqui embaixo na terra. E essa palavra está escrito lá em Efésios. Não está aí, Giovana, mas se você puder colocar, Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. O apóstolo Paulo falando ali aos Efésios. Efésios 3, 14 e 15. A oração de Paulo aos Efésios, ele diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aqui diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Amém, irmãos? Aleluia. Então, o apóstolo Paulo diz que ele se colocava de joelhos perante Deus, orando, para que toda a família de Deus, né, fosse cheias do poder do Espírito Santo, para cumprir cada um o seu propósito pelo qual Deus enviou, né? Então, irmãos, a gente, indo para a palavra, a gente vê que Zacarias, ele, como diz aqui, ele veio no tempo de Herodes. Herodes era um rei mau, muito mau, irmãos. E isso não foi impedimento para ele servir a Deus. Mesmo ele vivendo num domínio do mal, que era o domínio de Herodes, eles cumpriam o propósito pelo qual Deus tinha determinado a vida deles, de ir a Jerusalém, de ministrar diante de Deus. E pela fidelidade de Zacarias, pela fidelidade de Isabel, eles foram agraciados, abençoados, de serem os pais do precursor de Jesus. E ali a Isabel, quando ela diz para Maria
ela diz que Deus tirou o opróbrio dela, a vergonha, né? Porque era vergonhoso para uma mulher naquele tempo ela não ter filhos. A mulher estéril, ela era uma mulher que ela não tinha serventia. A serventia da mulher era ser mãe, procriar, né? E a mulher estéril, ela era renegada a nada. Mas o Zacarias não desprezou sua esposa por ela ser estéril. Zacarias, diante da lei, ele tinha o direito de pegar outra mulher, de ter outra mulher, de dar carta de divórcio para poder gerar. Mas Zacarias não fez isso. Ele permaneceu fiel à sua esposa e o Senhor abençoou a vida deste casal. Mesmo na sua velhice, eles cumpriram o propósito pelo qual Deus tinha colocado eles naquela linhagem sacerdotal ali. E, como eu disse, uma palavra vai complementando outras. Quando houve o anúncio aqui do nascimento de João Batista, a palavra em Malaquias estava se cumprindo. Malaquias, no capítulo 4, João Batista foi o último diz que a lei e os profetas duraram até João, né? Então, foi o último profeta daquela linhagem. Diz aqui, Malaquias capítulo 4, Malaquias é antes de Mateus. É o último livro do Antigo Testamento. Aqui fala sobre o dia do Senhor. E quando o anjo anunciou ali, foi isso que ele disse. Diz aqui, ó, no capítulo 4, a partir do versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, João Batista, ele veio no espírito de Elias. Então, a partir dali, já começou os últimos dias. Porque nós estamos vivendo nesses últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. E como aqui, irmãos, Deus, ele não tem idade. Deus é eterno. Então, para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, muita gente acha, não, está demorando demais. Esses últimos dias a chegar, né? Está demorando demais. Tem 2024 anos que Jesus, né, está aqui, que inaugurou o Novo Testamento. Mas para Deus é os últimos dias. Né? Nós estamos vivendo estes últimos dias, né? Então, irmãos, não importa o governante que esteja sobre a terra, não importa quem esteja no poder, não importa. Para nós não importa. Nós temos uma dupla cidadania. Nós temos uma identidade terrena, mas nós temos uma identidade espiritual. Nós somos filhos de Deus. E nós esperamos este reino. O reino do Messias. Então, não importa quem esteja governando Palmas, Tocantins, Brasil, as nações, para nós não importa. Nós sabemos que nós temos um Deus que governa sobre os mundos, o universo, sobre tudo. Esse é o nosso Deus. E Jesus é o nosso irmão. Como diz aqui, que através dele nós fomos adotados como filhos. Nós recebemos uma nova identidade. Nós somos filhos de Deus. Nós pertencemos a este reino. Então não importa quem esteja reinando aqui na terra. Nós obedecemos porque a palavra de Deus diz para nós sermos obedientes, né? Para nós orarmos pelos governantes, para nós cumprirmos nosso papel aqui, enquanto nós estivermos aqui. A nossa missão é essa. Seja quem for hoje, irmãos, que chegar ao poder, sabemos que foi Deus que permitiu que chegasse. E se Deus permitir que chegue, é porque Deus tem um propósito na vida dessa pessoa. E tem um propósito nas nossas vidas também. Porque ninguém chega ao poder. Jesus disse isso para Pilatos. Quando Pilatos ali estava lavando as mãos, né? Dizendo que não achava culpa naquele justo, né? E ele disse que ele tinha poder de soltar Jesus. Ele tinha poder de libertar Jesus da condenação
do sacrifício, da crucificação. E Jesus disse para ele, se o meu reino fosse daqui desse mundo, Deus mandaria milhares, legiões, miríades aqui para me defender. Mas o meu reino não é daqui. E você só tem esse poder porque Deus te concedeu. Nenhum poder você teria se Deus não tivesse te dado. Então, todos os que são imbuídos de poder, é porque Deus permitiu que chegasse lá. E se Deus permitiu que chegasse lá, é porque tem um propósito para que essa pessoa chegue lá. Né? E é Deus, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus dá o querer e dá também o efetuar. Deus muda o coração do homem. Deus, ele estabelece os seus desígnios, os seus propósitos, independente de nós entendermos ou não. O plano de Deus, ele será cumprido na íntegra, né? E nós sabemos, irmãos, que a nossa família, ela tem um propósito diante de Deus. No Salmo 112, no versículo 4, está escrito, ao justo nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Jesus disse, o justo viverá pela fé. O que é ser justo, irmãos? O que é ser justo? É ser aquele que age com equidade, respeito, honradez, honestidade, integridade. Isso é ser justo. No Evangelho lá em Romanos, está escrito Romanos 3, versículo 22 e 24. Diz aí, isso é a justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus. A família, ela tem a função social de transformar indivíduos. Função econômica de ensinar a trabalhar, a se autossustentar. Função psicológica de suprir as carências afetivas e como função principal, apresentar Deus para a família. Apresentar Deus para a família e a família para Deus, né? Não é só apresentar Deus, não é apresentar a família para Deus também, né? Então, Deus tem o controle do tempo nas famílias, amados. João Batista veio na hora certa para ser o precursor do mestre. Não existe missão mais sublime, irmãos. Não existe missão mais sublime do que ser o precursor do mestre, né? Nossos filhos só têm 2 destinos, verdadeiros e bíblicos. 2 destinos, né? Serão benditos na terra, vieram numa missão de anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou irão para o inferno, sem meio termo. É duro, né, irmãos? Pesado. Mas é a verdade. Mas é a verdade. É o que está escrito, a palavra de Deus. Só existe 2 destinos, não tem meio termo. Só 2 destinos. E isso é muito sério, irmãos. Muito sério mesmo. Porque um dia Deus vai pedir contas dos filhos que Ele nos confiou, né? A palavra de Deus diz que os filhos são bênção, são herança do Senhor. Eles não são nossos. Eles são do Senhor. O Senhor nos deu e nós temos uma missão. A nossa missão maior na nossa família, irmãos, não é formar os nossos filhos na melhor faculdade, não é dar a melhor alimentação, não é dar o melhor conforto, não é dar a melhor roupa, o melhor calçado, não é nada disso, irmãos. Não é. Não é. A nossa missão maior é conduzir os nossos filhos para a salvação. E eu digo, irmãos, olha, eu tenho promessas do Senhor para a minha vida e eu tenho vivido por elas. Como diz aqui a palavra, o justo viverá pela fé.
O justo vive pela fé, confiado na palavra do Senhor. E aquele que prometeu é fiel. O Senhor, ele disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, às vezes, a pergunta ela é pessoal, mas a resposta é coletiva, né? Quando o carcereiro perguntou para Paulo e Silas ali, o que devo fazer, né, para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? E ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa, a tua família. Então, irmãos, quando nós somos fiéis a Deus, quando nós fazemos aquilo que o Senhor está determinado no nosso propósito, pode crer que a promessa do Senhor vem. A resposta do Senhor vem. No dia determinado pelo Senhor, o anjo vem trazer a resposta que Zacarias recebeu ali. O anjo vem, irmãos. O anjo está ali à direita e ele vem trazer a resposta. E muitos dizem assim: não, eu não vou ter filho. O mundo está virado de perna para baixo. O mundo a vaca já foi para o brejo aí faz tempo, né? O mundo está tudo avacalhado. As pessoas dizem, mas a palavra do Senhor diz que não é para o seu povo diminuir. Não é. Mesmo quando eles estavam em cativeiro, lá na Babilônia, o que o Senhor disse ali através de Jeremias, né? Vamos ver o que está escrito ali, irmãos. Nós não vivemos pela determinação dos homens, né? Nós vivemos pela determinação do Senhor. Jeremias, lá no capítulo 29, do 4 a 14, diz aqui a palavra do Senhor. Quando o povo estava no Egito, o Senhor multiplicou eles, tanto que o faraó ficou com medo, né? De tanta gente que tinha ali. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as. Plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Amém. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei, até que Jesus volte ou nos leve. Viveremos dias normais em nossas famílias, comendo pão dia a dia, né? Conforme diz a palavra, né? Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ainda lá terminando, irmãos, Romanos, no capítulo 8, versículo 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, para que seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém?
Glórias a Deus, né? Temos um propósito, temos uma promessa, temos a palavra fiel do Senhor sobre nós. E isso é motivo para nós nos alegrarmos, para nós nos regozijar, como diz a palavra, no Senhor. Porque o Senhor vai trazer os nossos cativos, pastora. Ele vai trazer, onde eles estiverem, o Senhor vai trazer eles de volta. O Senhor vai trazer de volta, todos. Nenhum vai faltar. Mesmo que estiver sendo tragado pelo lobo ali, o Senhor vai puxar pelas pernas e vai retirar. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não vai deixar perder nenhum. Nenhum dos que vai a Ele não vai se perder. Ele diz na sua palavra que aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, né? O Senhor não rejeita. E não tem idade, irmãos. Não tem idade para o Senhor cumprir o propósito dele na nossa vida. Então, isso é motivo de nós termos esperança, de nós acreditarmos no amanhã, de nós sabermos que o Senhor é fiel e vai cumprir o que ele prometeu. O que importa é que nós sejamos fiéis ao Senhor e que façamos a nossa parte, aquilo que o Senhor determinou para nós. Aquilo pelo qual o Senhor nos designou, que nós possamos produzir o fruto conforme aquilo que o Senhor espera de nós. Vamos orar, irmãos?